Dando continuidade à discussão sobre a aplicação da lei de Gauss na derivação do campo elétrico, eu escolhi três situações possíveis para a gente aplicar a lei de Gauss. Tá? Uma delas, então, são três situações possíveis que você vai encontrar na lista. São três exercícios que são baseados nessas discussões. Tá? Uma delas, então, é o funcionamento do detector, o contador Geiger, tá? Que ele é um detector de radiação ionizante. E, basicamente, o contador Geiger é composto de um sensor, que é um tubo selado, tubo de raio R selado. Dentro desse tubo tem uma mistura gasosa com composição específica. Geralmente são porcentagens bem definidas de neônio, argônio e vapor de bromo. Tá? Na região interna ao cilindro selado tem uma haste, e entre essa haste metálica e a parede do tubo é aplicado uma tensão elétrica. Tá? Essa tensão elétrica vai gerar um campo elétrico, principalmente na região interna do tubo. Tá? Conforme a radiação ionizante, que seria composto por raios gama, raios X, partículas alfa e beta, cuja energia é suficiente para arrancar elétrons de átomos, tá? E por isso que é chamada radiação ionizante. Quando ela atinge a região interna, e normalmente aqui o tubo é selado por um material que permite a máxima entrada dessa radiação, não bloqueia essa radiação, né? Quando a radiação atinge essa região de mistura gasosa, geralmente com uma pressão baixa, tá? Pressão menor do que a pressão atmosférica. Ao colidir com os átomos, ele arranca elétrons, ioniza os átomos, tá? E pela presença do campo elétrico, que você pode deduzir utilizando ou a lei de Coulomb, ou principalmente nesse caso a lei de Gauss, tá? E ela é basicamente a densidade de carga distribuída sobre a haste interna, lambda, 2πε0r, R é a distância do lambda até um ponto aqui dentro, por exemplo, onde está o elétron que foi ionizado, tá? Na direção radial, ou seja, em torno desse raio. Esse resultado é basicamente o resultado que a gente tinha quando a distância z era muito menor do que o tamanho do corpo que estava eletrizado. Tá? Esse corpo tem basicamente, na construção, tem um comprimento de 5 centímetros, o tubo, tá? Geralmente, da ordem disso, e a raio da ordem de 1 centímetro, até menos do que isso daqui. Tá? Então, pelo menos na região central aqui, longe dessa ponta e longe dessa outra ponta, o campo é basicamente radial, com simetria cilíndrica, e aí é possível aplicar a lei de Gauss para deduzir o valor dele e a partir daí relacionar o valor dele com a tensão elétrica, que é um tópico que a gente vai ver futuramente. Tá? Bom, mas qual o efeito da presença desse campo elétrico? Tá? Então, devido ao campo elétrico, o elétron que foi ionizado ele é acelerado em direção à haste positiva para o campo elétrico. O campo elétrico gera força elétrica sobre ele. E ao acelerar, nas condições de temperatura e pressão que normalmente o sistema se coloca, tá, ele vai atingir outros elétrons com energia suficiente, outros átomos com energia suficiente para arrancar elétrons. Tá? Então, esse elétron ele acelera, vai atingir outro átomo nessa região. Se ele tiver energia suficiente, ele vai arrancar e vão sair 2 elétrons, o original e mais um que foi arrancado. E esse processo continua. Agora esses 2 elétrons são acelerados, continuam sendo acelerados pelo campo, colide com outros 2 átomos, ioniza, e de 1 vira 2, e de 2
né? De 1 vira 2, de 2 viram 4, de 4 viram 8, e você tem uma multiplicação aí exponencial de 2 elevado a x. Tá? Então, devido ao campo elétrico, ocorre uma multiplicação em cascata, ou em cadeia, tá? Esses dois termos que são usados, tá? Em que você tem uma avalanche aqui, uma quantidade exponencial de elétrons, que agora são gerados e são todos atraídos para o potencial positivo. Tá? Então, essa avalanche gera um pulso de corrente elétrica, e como eu tenho uma multiplicação, tem um número suficiente, né? Eu vou atingir um número suficiente para que o pulso de corrente elétrica seja detectável pelo próprio circuito eletrônico em qual o circuito está conectado. Então ele vai medir um pulso de corrente elétrica, tá? E cada pulso de corrente elétrica vai ser correlacionado com uma contagem, uma ionização do elétron. Tá? E aí você pode detectar o nível de radiação de uma determinada região onde você colocou o contador. Tá? Mais especificamente com a aplicação da lei de Gauss, nesse caso, né, se nós voltarmos lá à dedução de uma haste carregada, e é isso que eu fiz relembrando aqui, eu tinha uma haste carregada com um comprimento A e um ponto Z, aqui para simplificar na mediatriz, com, portanto, o campo elétrico E. Nós usamos a lei de Coulomb, deduzimos essa relação, tá? E onde Z é a distância Z, tá? Tudo bem? E aí eu fiz a consideração que o Z era muito menor do que A, e isso dava resultado usando a lei de Gauss, tá? Usando a simetria. A questão é, você pode me perguntar, bom, mas se Z for da ordem de meio centímetro, tá? Então aqui na região interna do tubo, e a haste tem 5 centímetros, isso me dá um valor de Z muito maior do que A? Bom, não necessariamente, não é realmente um Z muito maior do que A. Em todo caso, se nós pusermos aqui na equação, o que eu tenho que verificar é o seguinte: se esse termo aqui, que eu chamei dessa letra grega, quão próximo ele é de 1. Porque se ele for 1, isso aqui dá A sobre 2, corta A com A sobre 2, e sobra lambda 2ε0z, que é a situação em que Z é muito menor do que A. Tá? Se eu, de fato, pegar o valor de 5 centímetros para A, de meio centímetro para Z, e colocar aqui, eu vou calcular esse valor como sendo 1,02. Então, ele difere de 1,00. Tá? Não difere do valor 1. Mas a diferença é da ordem de 2%. Então, eu teria um erro aí sistemático de, no máximo, 2% nessa situação para uma região interna, longe dessa ponta e longe dessa. Então, nessa região, embora eu estou tendo um erro da ordem de 2% ou um pouco mais, eu ainda vou ter um valor bem plausível se eu utilizar a lei de Gauss, né, considerando que em toda essa área aqui o campo elétrico é basicamente constante, se eu posiciono ele um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Tá? Então, na prática, toda vez que você quiser usar a lei de Gauss e ver uma simetria, você tem que avaliar as dimensões envolvidas para saber se é possível fazer essa simplificação ou não. Tá? O outro caso, então, é um cabo coaxial, tá? É utilizado normalmente para transmissão de dados de uma antena para uma TV ou da TV a cabo, né? Hoje em dia se usa bastante fibra ótica, mas essa fibra ótica ela transmite os dados na rede externa. Normalmente, quando você conecta do poste para sua TV, ainda se usa muitas vezes se usa aí um cabo coaxial, tá? Que aí a gente tem um sinal por campo elétrico em frequências aí que não utiliza a luz
a luz visível, tá? Ou próximo do visível, como meio de propagação do sinal, tá? E qual que é o interesse nessa situação? Bom, você pode aplicar a lei de Gauss para deduzir o campo elétrico interno ao cabo coaxial, e daí deduzir a capacitância do cabo coaxial, que vai permitir você equacionar a circuito eletrônico para aumentar a eficiência na detecção ou na transmissão daquele sinal, tá? Mas, enfim, o que é um cabo coaxial? É uma haste interna, normalmente de 1 milímetro, um cilindrinho, né? Um fio de 1 milímetro, e em volta tem uma capa metálica da ordem aí de um raio de um diâmetro, né, de 10 milímetros, sendo um raio de metade disso, né? Então 5 milímetros. E de novo, são valores típicos, tá? Que se encontra. E ele tem um comprimento muito maior. Então o L aqui, o A dele é bem maior, metros, tá? Então nesse caso, se eu for calcular o campo elétrico aqui dentro, tá? Eu vou estar a distâncias menores do que 10 milímetros, que seria o Z, em comparação a comprimentos de ordem de metros ou centenas de metros, tá? Então, é válido aplicar a lei de Gauss, o campo elétrico vai vai exibir simetria cilíndrica, tá? E exibindo simetria cilíndrica, a melhor forma para utilizar a lei de Gauss é você propor uma superfície gaussiana também cilíndrica, que é esse aqui, tá? Centrada no eixo de simetria. Bem, com isso, eu vou poder aplicar nessa superfície gaussiana, que é formada pela área lateral e essa tampa de baixo e a tampa de cima, tudo isso, né? O fluxo de campo elétrico que passa por essas três partes que formam uma superfície fechada é igual à carga que está lá dentro, dividido por ε0. Então, devido à simetria, não vai ter fluxo na tampa de baixo, não vai ter fluxo na tampa de cima, só vai ter fluxo na tampa lateral. A intensidade do E em qualquer ponto da área lateral é igual, ele sai da integral, fica o E separado, e fica então o valor da superfície lateral. O valor da superfície lateral é o perímetro, 2πr, né? Aqui eu não estou chamando de Z, estou chamando de R, vezes a altura L. Tá? Por outro lado, eu preciso saber quanto de carga elétrica está aqui dentro desse cilindro que forma a superfície gaussiana. Tá? Então a carga encerrada, quanto que vai ser? Embora eu tenha carga na haste positiva na haste interna e carga negativa na haste interna, tá? Aqui está dentro da superfície gaussiana, nesse caso é só a interna. Então eu tenho que o que é encerrado é igual a integral ao longo do L, do comprimento L, que é o comprimento da superfície gaussiana, cilíndrica, a densidade de carga sobre esse comprimento positiva, que é a interna. Tá? Eu considerei que a carga estava uniformemente distribuída, tá? Então o lambda mais, a densidade de carga aqui dentro, é uma carga positiva dividido por L. E o lambda menos é a carga negativa que está na superfície externa dividido por L. Tá? Eu chamei de lambda, e aqui vai ficar indiferente, porque ele não, devido à simetria, ele não vai influenciar no cálculo que eu estou fazendo, tá? Mas de fato não é uma densidade linear, né? É uma densidade superficial. Então eu tenho um sigma dA, tá? Em outros casos pode ser necessário considerar que seja densidade superficial de carga e não densidade linear na casca. Então, substituindo esse valor lambda mais L aqui, né, na lei de Gauss, aqui, esse valor eu ponho aqui, esse valor eu ponho aqui e obtenho essa equação. Portanto, o campo elétrico na região interna, ou seja, na região entre o fio maciço aqui dentro e a casca esférica, é a densidade de carga que está no fio, dividido por 2πε0, R, onde R é menor do que o raio.
Para a região externa ao cabo coaxial, eu faria o mesmo raciocínio, só que agora a superfície gaussiana estaria aqui fora, com raio maior do que o raio R, tá? E aí o lado esquerdo não mudaria, por simetria continuaria sendo 2π RL, mas o lado direito seria a carga encerrada, e aí nesse caso a carga encerrada é tanto a carga que está no elemento interno, que é o fio, quanto a carga que está no elemento externo, que é a casca. Tá? Como as densidades são iguais, né, o que é interno mais o que é interno dá zero, né, o que é interno é igual a menos o que é externo, e para E2πrl ser igual a zero, o 2πr não é nulo, então só sobra que o E tem que ser zero. Isso significa que para um cabo coaxial o campo está confinado à região interna. Tá? Então, mesmo que haja modificação do campo aqui dentro, através da transmissão de dados, esses campos não vão fazer qualquer efeito externo ao próprio cabo. Tá? Ele faz um isolamento do sinal. E vale ao contrário também. Tá? Campos externos vão afetar muito pouco aqui a região interna devido a um efeito chamado blindagem, que é atuado pela capa, pela casca cilíndrica que protege o fio interno. Tá? Bom, um outro exemplo, ou outra situação que eu queria discutir são os campos elétricos na atmosfera. Tá? Então, mesmo na ausência de nuvens ou de tempestades, digamos, num dia que esteja limpo, ensolarado, é possível medir campos eletrostáticos na região atmosférica. Tá? Basicamente, a gente pode pensar o seguinte: o solo tem uma quantidade adicional de cargas elétricas negativas, elétrons, é o nosso terra, né, para circuitos elétricos, enquanto a ionosfera ela tem uma rica densidade de cargas positivas. Tá? Então, esse desenho vai estar fora de escala, porque a ionosfera está a quilômetros de altura aí, tá? Enquanto aqui eu vou desenhar algo na ordem de metros, centenas de metros. O exercício, eu peguei alguns dados de um exercício do Halley, que está na lista, tá? E ele me diz o seguinte, que num dado região foi medido um campo elétrico a 200 metros de altura, e o valor do campo elétrico era sentido vertical para baixo, com intensidade de 100 newtons por coulomb. Na mesma região, só que a uma altitude de 300 metros, foi refeita a medida e o campo elétrico também era apontado verticalmente para baixo, mas agora com uma intensidade igual a 60 newtons por coulomb. Tá? Se nós aplicarmos nessa situação a lei de Gauss, tá? Eu posso explorar que o campo agora ele aponta só na direção vertical. Eu posso fazer o seguinte: posso escolher uma superfície gaussiana, né, na forma de um cilindro, em que as tampas do cilindro estejam, os planos formados pelas tampas sejam, o vetor seja paralelo ao vetor campo elétrico, tanto na tampa de cima como na tampa de baixo. Tá? Essa superfície gaussiana. Tá? Aqui em cima o dA está para cá, então ele em qualquer ponto aqui ele é antiparalelo ao campo elétrico E2. Aqui embaixo ele aponta para baixo, então em qualquer ponto dA é paralelo ao vetor campo elétrico, e aqui em qualquer ponto dessa área lateral o dA é perpendicular ao campo elétrico, que aponta para baixo. Tá? Aqui ele aponta para baixo com o valor de 60 newtons por coulomb. Aqui ele aponta para baixo com o valor de 100 newtons. Aqui no meio ele aponta
para baixo, com valor intermediário entre 60 e 100 newtons por coulomb. Tá? Então, considerando a superfície S e aplicando a lei de Gauss nela, eu vou ter que a carga encerrada seria ε0, a integral do fluxo do campo elétrico. Só que o fluxo do campo elétrico seria, então, a integral do campo elétrico ao longo da área lateral, ao longo da área da tampa inferior, mais da tampa superior. Tá? Só que a integral ao longo da área lateral dá zero, porque o E é perpendicular a dA. Então, o produto escalar dá zero. Na tampa superior vai dar menos, porque o dA está para cima e o E está para baixo, e 2 vezes a própria área A. Vou chamar essa área desse disco aqui de A. Tá? E na de baixo, o E é paralelo ao dA, então fica mais E1A, pois o E é paralelo ao dA. Tá? Então, esse dá zero, esse dá menos E2A e esse dá mais E1A. Colocando tudo junto, eu vou obter que a carga encerrada é igual a ε0, E1 menos E2 vezes A, que é maior que zero. Tá? O que significa isso de fato? Significa que tem carga positiva distribuída ao longo de toda a massa de ar da atmosfera. Tá? Então não é somente na ionosfera que o ambiente está carregado positivamente, mas tem um gradiente, uma variação, tá, de carga. Essas cargas estão distribuídas ao longo de toda a massa de ar atmosférica. Então tem cargas positivas em tudo aqui, inclusive dentro do cilindro que representa a superfície gaseosa. Então, na verdade, a gente está imerso num gás que não é neutro, ele é carregado positivamente. Tá? Qual o significado dessa carga adicional positiva aí na região onde a gente se encontra? Se a gente supor que essa carga está uniformemente distribuída, pelo menos em uma parte pequena, né? Digamos aqui tem quilômetros, aqui a gente está falando em centenas de metros. Não varia muito, então o ρ é constante, ou aproximadamente constante ao longo da região que a gente está considerando. Eu tenho que a carga encerrada vai ser igual a ρ vezes o volume. O ρ vezes a área do cilindro vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro é H2 menos H1. Substituindo esse resultado aqui, eu obtenho que o ρ é ε0, E1 menos E2, H2 menos H1. Utilizando os valores que foram dados no problema, tá? Supostamente medidos experimentalmente, eu tenho que ρ é 8,85 10 a menos 12, constante aqui. 100 menos 60, os valores do campo elétrico, 300 menos 200, isso vai dar um ρ de 3,54, 10 a menos 12 coulombs por metro cúbico. Tá? O que significa isso? Tá? Significa que há um excesso nessa região de aproximadamente 22 partículas positivas por centímetro cúbico. Tá? Como é que eu fiz essa conta? O ρ é igual a densidade de partículas, essa carga fundamental. Então eu peguei esse número e dividi por 1,610 a menos 19, deu 22,110 a sexta partículas por metro cúbico, sabendo que metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos, eu tenho que o N é igual a aproximadamente 22 partículas por centímetro cúbico. Tá? Então o que eu tenho é que num centímetro cúbico de ar, que eu deva ter da ordem de 10 a 23 partículas, tá? 22 partículas estão ionizadas com carga positiva. Tá? Essas partículas que geram, então, esse efeito de deixar a massa de ar positiva.
Mas o número ainda não é suficiente para que o ar em si seja considerado um material condutivo. Ele não é, tá? Ao menos que por algum outro motivo você aumente localmente a densidade de íons ou de elétrons, e aí ele deixa de ser isolante e se torna condutivo. Tá? Então é isso.